Você sabe também quem está garantindo coisas boas pra gente? O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse no sábado, durante evento realizado por estudantes brasileiros da Universidade de Oxford, no Reino Unido, que a regulação da inteligência artificial é necessária diante de alguns riscos apontados por ele, como o uso bélico da tecnologia. É preciso regular a inteligência artificial para proteger direitos fundamentais como a privacidade, como a própria liberdade de expressão e como a liberdade e autonomia cognitiva. Fecho aspas aqui para o nosso queridíssimo Barroso. Além disso, Barroso também defendeu o julgamento em andamento no Supremo para responsabilizar as redes sociais pelo conteúdo publicado pelos usuários. O Supremo não está legislando, mas a gente tem que resolver os dois casos e estamos um bom tempo esperando para ver se o Congresso legislava. A gente não quer arranhar a liberdade de expressão, mas evidentemente a gente não quer que determinados comportamentos joguem o mundo num abismo de incivilidade. Tá, então, a fala do Luiz Roberto Barroso. Bom, vamos lá, por partes. Primeiro que sim, o Congresso está, aliás, o Congresso não está legislando, a gente pode até fechar o Congresso que sai mais barato, sai mais em conta. Nós que pagamos muitos impostos, acho que a conta funciona melhor se deixar só na parte do STF. Mas o ponto em questão é que, bom, de novo, o evento não é aqui no nosso país, o evento é no Reino Unido, falando língua portuguesa, o que não faz o menor sentido. Eles vão para Oxford, eles vão para Harvard, eles vão para muitas universidades, mas sempre para falar em língua portuguesa não faz o menor sentido. Mas, João, chama a atenção, bom, primeiro que ele fala de civilizar, né? Ele tem esse sentimento no coração dele, né? Ele quer voltar a isso, assim, então ele sempre trata o cidadão comum que paga o imposto que paga o salário dele como um ser de segunda categoria, então precisa dessa civilização. E aí o discurso é completamente truncado, porque ele defende liberdade de expressão enquanto está legislando e enquanto está legislando a favor da censura. Pois é, Geisiane, você vê, o Barroso é o ministro palestrinha. Todo dia a gente tem aqui, o Barroso falou tal coisa, e você já pensa na hora. Ah, ele falou nos autos, né, no processo? Não, ele falou numa entrevista, numa palestra, numa conferência, num encontro com partes que tem processos onde ele vai julgar também, ou no CNJ, onde ele é o presidente, só por coincidência do STF, do CNJ, que quem faria o contrabalanceamento ao STF, mas nessas reformas que nós tivemos, elas acabaram concentrando ainda mais o poder. E a julgar pelos termos que eles usaram na questão da censura, que vem sendo julgada, da inteligência artificial vai sair as mesmas barbeiragens, né? Barrigadas assim, conceituais mesmo. A gente vê que eles têm dificuldade de entender sobre o que eles estão falando, né? Ali da inteligência artificial, anteriormente no julgamento da liberdade de expressão, vem o Flávio Dino com aquela expressão de liberdade assistida, ou que não existe liberdade total, então não é, então o conceito é outro, não é liberdade, né? Então liberdade é total e você arca no depois. E eles sempre usam esses termos vagos, né, Geisiane, esses termos acadêmicos, que é o ataque à democracia, o que seria ataque à democracia, né? Ataque às urnas, você vai lá, a urna, vai jogar a urna no chão, isso seria um ataque. Você pode criticar o sistema eleitoral, como a gente mencionou várias vezes, até pensei que deveria poder, né? Deveria poder. O próprio Bolsonaro, até imaginei que ele ia responder isso quando questionado pelo Alexandre de Moraes, que ele tem o direito de falar sobre o que ele quiser, a hora que quiser, da forma que quiser, e que posteriormente arque com as consequências se assim o for. Mas a gente vê que eles não sabem os temas, termos acadêmicos vagos, discurso de ódio, a gente desconhece pessoas da esquerda punidas até hoje, as plataformas seguem censurando a direita, é natural, tem dezenas de pessoas, quiçá centenas, sem redes sociais até hoje, os exemplos clássicos, Constantino, Figueiredo, Fius, enfim, entre outros, que não tem rede social até hoje, vai tratando com essa normalidade que não existe. E nesse teatro maluco, né, Geisiane, quando você critica isso, o louco é você, porque eles estão interpretando um papel lá de que está tudo certo, e aí nós criticamos, nós somos os loucos, os errados, os extremistas digitais, extremistas de direita, mais termos vagos, só para fechar, lembrando que o Alexandre de Moraes fez uma tese de livre docência, usando todos esses termos, aprovado com louvor na livre docência da USP, uma tese assim que seria, né, no máximo assim de uma graduação, porque são esses termos vagos, né? Coisas que ele mesmo não defendia antes, quando ele tem aquela imagem dele cortando o pé de maconha lá quando era secretário aqui em São Paulo. Então as pessoas vão mudando, se adaptando, e a culpa de tudo é da extrema-direita. Outra fala que chama bastante atenção é que ele fala em relação à autonomia cognitiva, o que é completamente contraditório, hein, Ana? Porque, veja bem, quando a gente fala de liberdade de expressão, não é só a liberdade de falar, mas a liberdade de pensar, de acessar informações que promovam o pensamento e aí sim que promovam algum tipo de autonomia, seja ela cognitiva, cultural, enfim. Ele menciona justamente a autonomia cognitiva. É interessante porque é nessa esteira do que o Belucci estava falando, porque eles vão falando palavras como se fossem palavras bonitas,
Aquela desordem informacional. Exato, eles vão criando. Então, ele acabou de criar um novo direito fundamental, que é o da autonomia cognitiva. Porque é óbvio que todos nós temos que ter autonomia cognitiva, auditiva, cardíaca, né? Todos nós temos que ter. Como é que vai entrar dentro da sua cabeça e te impedir de pensar, impedir do seu coração bater? Você vai matar a pessoa, então. Então, assim, os direitos fundamentais, nós temos 3 gerações de direitos fundamentais e eles são definidos. Então, a liberdade de expressão é um direito fundamental, direito à propriedade, mas a autonomia cognitiva é a primeira vez que eu escuto falando como estando dentro do rol, porque é a mesma coisa do direito de ter orelha, direito de ter nariz, né? É mais ou menos por aí, para a gente esclarecer. E ele, quando ele fala aqui da necessidade de regular a inteligência artificial, é óbvio que há necessidade no mundo, né, da gente ver as questões éticas da inteligência artificial, tem muitos pontos a serem discutidos, mas ele está fazendo isso porque houve uma provocação do CEO da Google, não sei se vocês vão recordar, dizendo que não era, que o Congresso tinha que se esforçar, tinha que garantir seus esforços nessa regulação da IA e não de censurar ou de regulamentar as redes sociais, que são coisas distintas. Aqui o Barroso tenta pôr tudo no mesmo pacote. Então, a inteligência artificial é uma tecnologia que vai trazer desafios para a humanidade, inclusive do ponto de vista ético, né? Até onde se pode ir, são coisas que não é o STF que vai ver isso. Ele colocou aí, obviamente o Brasil vai seguir aí junto com a comunidade internacional no estudo dessa situação e nos impactos que isso tem que ter dentro do Brasil, até em questão monetária, como que vai, talvez, remunerar quem produz ou não produz algo com inteligência artificial e assim por diante. Quem alimenta a inteligência artificial, porque todos nós criamos conteúdo também, do qual ela também se apropria e aprende com ele, não é? Agora, voltando à questão do que realmente interessa, que é a censura que está acontecendo no nosso país, ontem o Alexandre de Moraes deu o voto dele. E no voto dele, ele justificou o voto dele apresentando algumas imagens do 8 de janeiro que foram exibidas por manifestantes nas redes sociais, dando a entender que o fato dessas, tipo assim, que as redes sociais não tiraram do ar aquelas imagens no próprio dia 8 e dias antes estava circulando mensagens da festa da Selma e que isso teria fomentado o crime, feito o crime prosperar, ajudado no cometimento do crime ou impulsionado pessoas a participar do suposto crime, do suposto golpe, como se você... Aí é um argumento que vai contra ele próprio. Por quê? Nós vamos proibir também as grandes mídias de fazer uma reportagem de algo que está acontecendo, por exemplo, de um crime, porque isso faz as pessoas cometerem o crime também. Então, uma coisa é você... Não tem diferença de um jornalista de uma grande mídia filmar lá o momento e dar a notícia do que uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores filmar também e dar a notícia. É a mesma coisa, você está reportando o que está acontecendo. O que causa espanto, e que aí o argumento vai contra ele mesmo, é que tendo isso tudo antes do dia 8, se estava na internet antes do dia 8, se a festa da Selma estava na internet, se era um chamado para um suposto golpe ou um suposto crime, onde estavam as nossas forças de segurança? Quero até ouvir a opinião do deputado, porque o Palácio do Planalto, o STF, a Praça dos Três Poderes, ali tinha que ter toda uma segurança e se estava nas redes sociais, tinha como a inteligência da polícia saber.